Olá e sejam muito bem-vindos a mais uma imersão. É excelente ter a companhia de quem nos ouve hoje. É um prazer enorme participar dessa exploração. Eu tô bem animada com o que a gente vai discutir. Eu também estou bem preparado porque a missão para esta análise detalhada de hoje é algo que, à primeira vista, parece a união de mundos completamente opostos. Mundos que a galera geralmente acha que não se misturam de jeito nenhum. Exato. O objetivo hoje é explorar como a combinação da lógica mais analítica, que a gente vai chamar aqui de logos, e da emoção humana, o pathos, aliadas a um conceito fundamental chamado segurança psicológica, tem o poder de criar uma presença incrivelmente persuasiva. Uma presença transformadora mesmo. Isso. E tudo isso focado especialmente em estratégias reais para gerenciar projetos, liderar equipes e, fundamentalmente, lidar com o fracasso. O que torna essa intersecção tão vital? Tem essa tendência histórica do mundo corporativo de tentar separar os dados frios das emoções humanas, como se fossem água e óleo, sabe? Como se a emoção fosse atrapalhar a lógica. Perfeito. Mas as fontes que estamos analisando hoje, que foram extraídas de notas conceituais e de um curso focado em segurança psicológica com logos e patos, provam justamente o contrário. Provam que o sucesso sustentável depende de integrar essas duas dimensões, né? Sem dúvida. A lógica, o logos, fornece o mapa, a direção, mas é a emoção, o pathos, que se traduz na criação de um espaço seguro. É isso que realmente permite que as pessoas deem o primeiro passo sem aquele terror absoluto de tropeçar. Certo, vamos destrinchar isso porque o material começa nos apresentando a uma ideia central que quebra as nossas expectativas logo de cara. O famoso pensamento da caixa preta. Esse mesmo. O conceito do pensamento da caixa preta. E tem um detalhe incrivelmente irônico sobre as famosas caixas pretas dos aviões, que serve como a metáfora perfeita para toda essa nossa discussão. Eu adoro essa parte. É uma daquelas ironias de nomenclatura que mudam a perspectiva na hora. Sim, porque elas simplesmente não são pretas. De jeito nenhum. Elas são de fato pintadas em cores de altíssima visibilidade. Geralmente um laranja fluorescente ou um vermelho muito, mas muito vivo. É para chamar atenção mesmo. Exatamente. O design inteiro desse equipamento grita por atenção, porque a ideia é que a caixa seja encontrada o mais rápido possível no meio de destroços e de todo aquele caos de um desastre. O valor não está em esconder o que aconteceu na escorridão. Pelo contrário, o valor está em iluminar os fatos de forma inegável. E a indústria da aviação foi pioneira em adotar uma abordagem que o material chama de no blame, ou uma cultura sem culpa. E isso é muito contraintuitivo para a maioria das indústrias tradicionais. Totalmente. Pensa bem, a caixa preta grava as leituras dos instrumentos, a velocidade, a altitude e as conversas da cabine. Mas a intenção original dessa gravação nunca foi encontrar um bode expiatório para ser crucificado em praça pública. O que é fascinante é que é a compreensão precoce da aviação de que sistemas complexos operados por seres humanos inevitavelmente vão apresentar falhas. Errar é humano, afinal. É inevitável. E a investigação minuciosa de um acidente aéreo tem um propósito singular, que é reconstruir a cadeia de eventos com precisão cirúrgica. E por que isso? Para garantir que aquele erro específico nunca mais derrube outra aeronave. Ou seja, é a aplicação do logos na sua forma mais pura. Exato. Os dados são analisados friamente para gerar novos protocolos, novos treinamentos ou novos designs de engenharia. A falha é convertida imediatamente em um patrimônio de conhecimento global para toda a indústria. Mas é fácil falar sobre não buscar culpados quando estamos lidando com máquinas gigantes e falhas mecânicas. E quando o erro é puramente humano. Num ambiente onde vidas estão nas mãos de um único indivíduo, por exemplo. Exatamente. O contraste que surge nas notas de estudo aborda a história da indústria médica e, olha, chega a dar um frio na barriga quando a gente lê isso. Dá mesmo. Porque, historicamente, os acidentes médicos simplesmente não passavam pelo mesmo nível de escrutínio que os acidentes aéreos. A disparidade cultural entre as duas áreas sempre foi imensa, né? Gigantesca.
Na medicina tradicional havia um peso psicológico quase insuportável atrelado à infalibilidade. O médico como uma figura divina. Isso. Esperava-se que o cirurgião fosse uma figura heróica e incapaz de cometer erros. E por causa dessa expectativa irreal, quando fatalidades ou erros grosseiros ocorriam, a tendência não era abrir uma investigação rigorosa como na aviação. Eles usavam desculpas. Usavam o escudo das complicações inevitáveis. Argumentava-se que a biologia humana é imprevisível ou que as circunstâncias simplesmente fugiram do controle. Uma aceitação fatalista que bloqueava qualquer tentativa de ir a fundo nas causas raízes. Exato. Isso sugere que o medo da culpa impedia a análise real. A ausência de um espaço emocionalmente seguro, ou seja, a falta de patos, impedia a aplicação da lógica para resolver o problema. É assustador pensar que lições cruciais foram perdidas simplesmente porque era doloroso demais para os profissionais admitirem uma falha. Mas felizmente há uma evolução clara, documentada aqui no material. O movimento da medicina baseada em evidências começou a forçar os hospitais a espelharem as práticas da aviação. E essa transição tem salvado milhares de vidas. O centro cirúrgico moderno está abandonando aquele modelo da autoridade inquestionável. Onde só o cirurgião-chefe manda e ninguém questiona. Esse modelo está ficando no passado. Hoje, ensina-se que o enfermeiro ou um anestesista tem não apenas o direito, mas o dever de interromper o cirurgião-chefe se notar algo errado. E quando ocorre uma emergência, a equipe é treinada para comunicar verbalmente o que está acontecendo e buscar soluções conjuntas. Trata-se de coletar dados de todas as fontes disponíveis na sala em tempo real. O ego é retirado da equação em favor do pensamento da caixa preta. Certo. Então, o que tudo isso significa para a nossa audiência? Como fazemos a ponte entre aviões caindo, salas de cirurgia e a realidade corporativa diária de quem nos ouve? A conexão é super direta. A essência de qualquer gerenciamento de projetos modernos, seja lançar um software, criar uma campanha de marketing ou desenhar um novo produto físico, é fundamentalmente a gestão do erro. O objetivo é criar sistemas de experimentação que evitem desastres financeiros ou de mercado irreparáveis. O mundo da tecnologia e do desenvolvimento de produtos adotou o erro como ferramenta de trabalho. E isso nos leva a duas metodologias amplamente discutidas nas nossas notas. O modelo de Lean Startup ou Startup enxuta e o Design Thinking. Isso. No coração de ambos está o ciclo de experimentação. Em vez de passar anos desenvolvendo um plano de negócios rígido, em segredo, numa sala fechada, a abordagem muda completamente para a formulação de uma hipótese de mercado. Você constrói a versão mais básica e barata possível de um produto. Mede-se a reação real dos clientes através de dados sólidos. Novamente, o Logos entrando aí. Aprende-se com esses dados e, a partir daí, faz-se pequenos ajustes ou opta-se por pivotar. É importante esclarecer esse termo pivotar para quem nos ouve. No jargão corporativo, pivotar significa mudar radicalmente a direção do negócio ou do projeto, mas mantendo um pé fincado no que já foi aprendido. Não é jogar tudo fora e começar do zero às cegas. De forma alguma. É usar os dados do fracasso para apontar para a direção certa. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. A história ilustrativa disso, que é detalhada no material, envolve o nascimento do Flickr. A origem do Flickr é um dos estudos de caso mais elegantes sobre o abandono do ego e a aceitação dos dados. Para quem tem memória da internet antes das redes sociais dominantes de hoje, o Flickr foi um colosso do compartilhamento de fotografias. Mas a gênese da plataforma não tinha absolutamente nada a ver com álbuns de fotos. Pois é. A empresa, na verdade, estava desenvolvendo um jogo online massivo para múltiplos jogadores. Um MMO, algo com avatares, exploração e interação em tempo real. Era um projeto complexo, caro e que carregava toda a paixão dos fundadores. E no meio desse universo virtual enorme havia uma pequena funcionalidade paralela. Um recurso menor que permitia aos jogadores tirarem fotos das telas do jogo, aplicarem pequenos filtros e compartilharem entre si num chat. E aqui entra o momento da caixa preta dessa equipe. Exato. O jogo em si não estava atraindo o público esperado. As mecânicas de RPG, as missões estavam sendo ignoradas pela base de usuários.
No entanto, os servidores estavam sobrecarregados, porque as pessoas estavam obcecadas em usar aquela pequena ferramenta de fotos. A genialidade da equipe não foi criar o jogo perfeito. Foi ter a humildade de olhar para as métricas e aceitar que a hipótese original estava errada. O público não queria um mundo virtual para explorar. Eles queriam um lugar simples para compartilhar imagens. E abandonar a ideia original exige uma maturidade emocional imensa. É o desafio de superar a falácia do custo irrecuperável. Aquela sensação pesada de que não se pode desistir de um projeto ruim, porque já se investiu muito tempo e dinheiro nele. Ao observar o engajamento massivo na ferramenta de fotos, a equipe tomou a decisão de pivotar. Desligaram o jogo, concentraram toda a engenharia na funcionalidade secundária e construíram o Flickr. Eles escutaram o Logos, que gritava através das estatísticas de uso, e deixaram o Patos agir ao não se apegarem teimosamente à visão inicial. E essa mesma disposição para falhar repetidamente é a base do Design Thinking. O ponto de partida dessa metodologia é a empatia profunda com as dores e necessidades de um público, gerando protótipos que são testados impiedosamente. E quando a gente diz impiedosamente, é verdade. O material de estudo traz o relato de processos onde não se testam apenas uma ou duas ideias. A fonte menciona que em processos de Design Thinking pode-se passar por 4, 5 e até impressionantes 13 protótipos diferentes até encontrar algo que ressoe com o público. 13 tentativas que fracassam de alguma forma antes de encontrar a solução ideal. E é o momento de trazer um pouco de ceticismo saudável para essa conversa. Vamos lá. Porque na teoria acadêmica, abraçar 13 falhas consecutivas soa poético e super inspirador. Mas no mundo real, onde há orçamentos limitados, prazos asfixiantes e acionistas exigindo retornos imediatos, como uma equipe sobrevive a 13 fracassos sem que toda a liderança seja demitida? É uma ótima provocação. A resposta está na magnitude e na intenção do erro. Os protótipos no Design Thinking são construídos para serem extremamente baratos e rápidos. O objetivo é falhar logo nas primeiras semanas, com um modelo de papelão, por exemplo. Em vez de falhar após 2 anos e milhões de dólares investidos em um produto final que ninguém quer. Exatamente. Mas se conectarmos isso com um panorama geral, há um fator humano crítico aí. A infraestrutura humana necessária para suportar essa metodologia toda. É impossível que qualquer pessoa em uma empresa tenha coragem de apresentar o 12º protótipo falho se ela trabalha sob constante ameaça de retaliação. E é por isso que toda essa experimentação lógica desmorona se não houver segurança psicológica. O material destrincha as reações humanas ao erro e divide os comportamentos em 2 ciclos opostos, dependendo inteiramente do nível de patos presente na cultura da equipe. Vamos falar sobre o ambiente sem segurança primeiro. O que acontece lá? Quando um ambiente carece de segurança psicológica, o cérebro humano entra no que chamamos de ciclo de vítima, diante de uma falha. O ciclo de vítima. Isso. Não é apenas uma falha de caráter, é uma resposta fisiológica real de lutar ou fugir. Imagine um cenário corporativo comum. Uma campanha de e-mail marketing crítica é disparada para 100 mil clientes, mas o link principal está quebrado e leva para uma página de erro. Nossa, a clássica crise de sexta-feira à tarde. A ansiedade toma conta na hora. Pois é. Em uma cultura punitiva, a amígdala no cérebro do funcionário responsável soa alarme de perigo extremo. A primeira reação no ciclo de vítima é simplesmente ignorar o que fez e torcer para que ninguém perceba. Fecha o notebook e vai tomar uma água. Isso mesmo. Mas quando o problema inevitavelmente explode, o passo seguinte é a negação quando confrontado. A pessoa diz que testou antes de enviar, que não foi erro dela. E logo depois, inicia-se a caça a um culpado externo. A pessoa aponta o dedo para a equipe de TI, para o servidor, para o software de disparo. A culpa é de todo mundo, menos dela. E a espiral continua. Se culpar os outros não funcionar, começa o processo de racionalização do erro. A pessoa resiste a qualquer tentativa de aprendizado. Cria-se uma narrativa mirabolante para tentar esconder a falha e, inevitavelmente, a pessoa repete a mesma falha no futuro, porque ela nunca aprendeu. E a relevância disso para nossa audiência é enorme. Segurança psicológica não é apenas se sentir bem num ambiente
de trabalho fofo. É uma lógica de negócios. É o logos de novo. Pessoas escondendo erros significam projetos fracassados. É dinheiro jogado fora. Mas e quando há segurança psicológica? Aí entramos no ciclo de responsabilidade ou accountability loop. O verdadeiro pensamento da caixa preta aplicado ao nível individual. Exato. Nesse cenário, diante do mesmo e-mail com o link quebrado, a pessoa imediatamente reconhece o erro, avisa a equipe e assume a responsabilidade. Mas tem um passo aí nesse ciclo que as notas destacam e que eu acho a parte mais difícil: o auto-perdão. A capacidade de perdoar a si mesma. Isso. Depois de reconhecer e assumir, as pessoas perdoam a si mesmas para poder seguir em frente. E só depois disso elas examinam suas ações, aprendem com o que aconteceu e agem para evitar repetições. E esse detalhe do auto-perdão demonstra a compreensão de que a lógica sozinha não sustenta o ser humano. Após assumir a culpa perante o grupo, o profissional frequentemente lida com um sentimento paralisante de vergonha. A capacidade de perdoar a si mesmo é um mecanismo que desativa aquela resposta de lutar ou fugir da amígdala. A pessoa para de gastar energia se punindo. Exato. O cérebro límbico se acalma e a área responsável pela lógica volta a assumir o controle para poder examinar as ações clinicamente e a aprender. Então, para aplicar tudo isso na prática, o material apresenta uma ferramenta tangível, o Experiment Canvas, ou quadro de experimentos. Que é uma metodologia fantástica. Conta pra gente como funciona. Consiste em passos metodológicos bem definidos. Antes de qualquer projeto, a equipe registra quais suposições foram feitas. Depois, qual era a hipótese central. Do tipo, se fizermos isso, acreditamos que aquilo vai acontecer. Perfeito. O terceiro passo é configurar como o experimento será feito. Depois, registram-se quais foram os resultados obtidos e, por fim, qual será o próximo passo com base nesses dados. E isso levanta uma questão importante sobre como criar processos que forcem a honestidade intelectual da equipe. O Canvas atua como a própria caixa preta da equipe, misturando a lógica dos dados com um espaço seguro para encorajar a tentativa de coisas novas. A genialidade de escrever as suposições e hipóteses de antemão é que isso assassina o viés retrospectivo. Ninguém pode chegar no final e dizer que já sabia que ia dar errado. O Canvas elimina essa reescrita histórica corporativa. Bom, a gente cobriu muita coisa hoje. Fazendo uma breve recapitulação da nossa imersão, nós aprendemos sobre o pensamento da caixa preta e a cor real delas, que é para iluminar os fatos e não esconder. Vimos como a aviação e a medicina baseada em evidências lidam com os erros. Vimos também como o Flickr nasceu de um pivô monumental após o fracasso de um jogo online massivo, usando a lógica do Lean Startup e do Design Thinking. E desvendamos a diferença profunda entre o ciclo de vítima, onde o erro é escondido, e o ciclo de responsabilidade, onde o erro é abraçado e estudado. Com a ajuda de ferramentas práticas como o Experiment Canvas. E para fechar, eu sei que as notas trazem um pensamento final bem provocativo para quem está escutando a gente. Sim, e expande um pouco o material. Se o passo mais difícil no ciclo de responsabilidade é de fato o auto-perdão, até que ponto a falta de segurança psicológica dentro de nossas próprias mentes, o nosso ciclo de vítima interno, está impedindo o sucesso de nossos projetos pessoais? Nossa, isso é profundo. Muito antes de envolvermos qualquer outra pessoa na equipe, com que frequência nós mesmos racionalizamos e escondemos nossos próprios erros de nós mesmos, sabotando nosso próprio sucesso. Fica a reflexão de como andamos tratando a nossa própria caixa preta emocional. Um pensamento brilhante e provocativo para quem nos ouve refletir. Nós agradecemos imensamente a companhia de nossa audiência nesta longa e detalhada exploração. O convite final é para que as pessoas que estão escutando abracem seus próprios erros como as caixas pretas do sucesso futuro. Fim da imersão.